Salve, salve, aluna e aluno. Quem é que está aqui na área? Tio Apris, fazendo aquela perguntinha básica, cuticute. Tem aluno aí? Eu espero que sim. Por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide. Eu já vou pedir para que você abra essa imagem para que a gente possa justamente dar início a esse momento aqui. Então, matéria e energia seria o nosso eixo. O nosso objeto barra conteúdo do conhecimento será impactos ambientais. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês que eu vou dar muito mais ênfase a questões que envolvem desmatamento e o uso de combustíveis fósseis. Temas que têm uma relação importantíssima, é super atual e tem tudo a ver com questões geopolíticas e econômicas, tá? E questões que têm a ver com ambientalmente correto, tá? Então se liga nessas informações que são importantíssimas. Um ambiente que garanta uma vida mais saudável. Abre essa imagem aí novamente, produção, e qual é a habilidade que eu espero construir com você? Compreender que o impacto ambiental pode ser definido como qualquer alterações das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia, resultante das atividades humanas, das atividades antrópicas, que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança, o bem-estar da população e do meio ambiente. Dito tudo isso, por favor, produção, volta aqui comigo e já vou pedir para a produção ir para o nosso próximo slide para que a gente possa dar início. Então eu gostaria já de chamar a atenção de vocês com relação aos combustíveis fósseis. Mas eu queria que a gente parasse a ter um olhar crítico dos combustíveis fósseis, já que a gente falou que vai ter questões aqui ambientais, questões geopolíticas, questões econômicas, questões que têm a ver também até com a questão da justiça social. Por quê, gente? Ter esse olhar da química, ter esse olhar da biologia, da física é importante, sim. Mas, acima de tudo, a gente sair do reino da necessidade para o reino da liberdade. Então, abra essa imagem aí, por favor, produção, para que eles possam se apropriar desse saber. Combustíveis fósseis que não devem ser utilizados, ou que, pelo menos, esse deveria estar longe da nossa matriz energética, tá? Lembre-se que a nossa matriz energética ela é muito dependente dos combustíveis fósseis. Se a gente considerar o Brasil está, vamos dizer assim, num ambiente privilegiado, porque a gente usa muito combustíveis que são renováveis, em detrimento a combustíveis não renováveis. Mas a gente ainda está longe de chegar em um ambiente ideal. Então, reservas conhecidas, né, que são usadas no mundo todo, só para você ter ideia, o carvão mineral, 82%. Já o gás natural está em torno de 49% e o petróleo, 33%. Seria o percentual que não deve ser queimado, que não deve ter um ambiente que a gente chama de geogênese, porque deveria estar onde ela está. Volta aqui comigo. Quando eu paro para olhar essas reservas minerais, elas deveriam estar lá quietinhas, sem estar sendo tocadas pela ação antrópica, pela ação humana, por interesses econômicos. Essa matriz energética ela deveria ser o quê? Rejeitada. Mas a gente sabe que não é isso que ocorre, não é isso que acontece. Ter essa conscientização, a partir desse olhar geoeconômico, a partir desse olhar ambiental, faz toda a diferença. Por quê, gente? Isso aqui vai impactar diretamente com o quê, gente? Com fenômenos como o aquecimento global. Como vocês sabem, vai otimizar os famosos gases estufas. Por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide para que a gente possa entender quimicamente o que é que eu quero dizer. Abra essa imagem aí. Com a queima de combustíveis fósseis produz. O que é que ela vai produzir? Como vocês estão vendo aqui, vai ter a emissão de água e CO2. Na presença de ar, que vai ter uma queima, uma combustão, então o ar, o oxigênio, vai estar a liberação de calor. Mas o que é que me chama a atenção, o que é que é mais grave nesse processo? O que está sendo liberado que chama a nossa atenção? O CO2. Combustíveis esses que a gente também pode chamar de hidrocarbonetos. Então tenho aqui os hidrocarbonetos, tendo relação no processo de queima com o oxigênio, vai ter lá no seu produto o que, gente? A produção de CO2, que é o gás carbônico, que é um gás estufa, a produção de água e a liberação de energia. Joules e mais joules de energia. Volta aqui comigo. Então, esse processo dessa queima, o objetivo é esse. Liberar energia. Porque a nossa matriz energética está intimamente dependente dos combustíveis fósseis. E quando eu falo nossa matriz energética altamente dependente, é globalmente, é o mundo todo tem uma dependência gigantesca. Claro que a gente cada vez mais tem políticas públicas, a gente tem ações governamentais no mundo todo que já tendem a mitigar, a minimizar o impacto
deletério, negativo dos combustíveis fósseis. A partir do quê? De uma economia verde, a partir de combustíveis verdes, a partir de o quê? De uma economia com menos carbono, uma economia que tem por objetivo trazer um ambiente mais favorável para a humanidade, sem o uso excessivo e sem o uso exagerado dos combustíveis fósseis, com as chamadas energias renováveis, energia fotovoltaica, energia eólica, energia que usa outros tipos de matrizes energéticas que são menos nocivas para o planeta. Perfeito? Por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide para que a gente não possa perder tempo e a gente possa fortalecer esse nosso saber. E aí, formação dos combustíveis fósseis. Há uma estimativa, gente, que os nossos combustíveis fósseis se formam lá no chamado na era Mesozoica, que se divide em Triássico, Jurássico e Cretácico, precisamente há 65 milhões de anos. Leva muito tempo para ser produzido esses combustíveis fósseis. Por isso eu posso dizer, humanamente falando, em termos de temporalidade, que são combustíveis que não são renováveis. São o quê? Efêmeros, não são perenes. Então vamos tentar analisar como é que se forma isso. Abre essa imagem aí. Em torno de 300 a 400 milhões de anos atrás, né, plantas e animais marinhos morrem e são enterrados no fundo do oceano. Então há uma relação íntima com o quê? Com elementos orgânicos, com organismos orgânicos, seres vivos. Há 100 milhões de anos atrás, as algas, né, ao longo do tempo, os restos mortais são cobertos por camadas de areia, sedimentos e enfrentam temperaturas e pressões extremas. Ou seja, um ambiente que vai se tornando cada vez ideal para a formação desses combustíveis fósseis. E daí, por último, nos dias de hoje, nós perfuramos as camadas de areia, sedimentos e rochas para alcançar as camadas que contêm petróleo e gás natural. Volta aqui comigo. Então, todo esse processo geológico de produção dos combustíveis fósseis dentro da nossa matriz energética é muito evidente. Mas isso não foi formado do dia para a noite. Foram de long time. Então, fica essa informação que eu acho que é muito relevante. Perfeito? Então, como vocês lembram, lá era Mesozoica, a era que vivia também quem, gente? Os dinossauros, tá? E lá no finalzinho do Cretáceo, ocorre a extinção deles, mais ou menos há 65 milhões de anos. É o que permite a gente ter hoje essa reserva dos combustíveis fósseis que é utilizado na atualidade. E que não são perenes, são efêmeros. Por favor, produção, nosso próximo slide para que a gente não perca tempo e ganhe com relação a essas informações. E aí é interessante a gente chamar a atenção sobre esse gráfico aqui que está em forma de pizza. Combustíveis fósseis no Brasil. Distribuição do consumo de energia, no caso desses combustíveis fósseis, no cenário brasileiro. Abre essa imagem aí. Opa, desculpa, produção, já abriu essa imagem. A produção aqui é perfeita, elas são mais rápidas do que eu imagino. Quando eu estou pensando, o cara já fez já. Então, eu gostaria de chamar aqui o setor industrial, tá? Gostaria de chamar a atenção de vocês o setor de transporte. Gostaria também de chamar vocês aqui a atenção o setor residencial. Nesse gráfico aqui a gente vê claramente são os setores que mais utilizam, tem como uso o recurso de combustíveis fósseis para a matriz energética desses ambientes. Então, volta aqui comigo. Então, cabe a gente aqui analisar isso de forma muito fria, de forma muito prática, mas, acima de tudo, de forma muito consciente e cidadã. Como isso faz diferença na minha e na tua qualidade de vida. Porque, gente, pensar em combustíveis fósseis é pensar em um ambiente totalmente o quê? Degradado, um ambiente que está tendo um impacto assustador no que envolve ao processo do aquecimento global. Porque, como vocês já sabem, o efeito estufa é algo positivo, mas o aquecimento global, ou seja, essa otimização desses gases estufas a partir do consumo, pelo uso dos combustíveis fósseis, é que é o grande vilão da vez e da hora. Então não esquece dessas informações, ter essa conscientização cidadã e ter esse olhar crítico e reflexivo faz toda a diferença. A nossa matriz energética, economicamente, ela depende muito dos combustíveis fósseis, mas nós temos sim a capacidade inteligível de usar outros recursos que impactem, que agridam menos o meio ambiente e, consequentemente, aqueles que moram nesse ambiente, que somos nós e todos os demais organismos vivos que a gente pode aqui citar como exemplo. Perfeito, gente? Vamos para o nosso próximo slide para que a gente não perca tempo e a gente possa justamente ganhar com relação a essas informações. E aí eu não podia também deixar de falar também do desmatamento, porque o desmatamento, gente, você vai ver também que vai ter uma relação íntima também com essa distribuição mais exagerada, mais exacerbada, que está sendo otimizada dos gases estufas. Por quê? Porque o processo de desmatamento ele compromete também um fenômeno de justamente desse equilíbrio
da gente retirar do meio ambiente, através do processo fotossintético, os gases estufa, principalmente o CO2. Porque no processo fotossintético, a gente pode dizer que, majoritariamente, os grandes agentes de retirada desse carbono que está em excesso seria o ambiente marinho, no ambiente dos oceanos, através do fitoplâncton. Mas eu não posso negar aqui a importância das florestas para muitos outros fatores que a gente vai falar daqui a pouquinho. E aonde é que está o impacto, aonde é que está ocorrendo esse processo de desmatamento? Aqui tem um exemplo na extração madeireira, ou seja, para o uso da madeira. Impacta muito, porque ela, infelizmente, incentiva o processo de desmatamento. Tá? A expansão urbana, é sabido que a especulação imobiliária é um fator também que contribui para o desmatamento. As queimadas, né, vocês veem o exemplo aí, recente no Brasil, em vários locais tendo queimadas, impactam assustadoramente. Né? A agricultura, né, como vocês sabem, principalmente quando a gente fala da monocultura de grandes commodities, tem uma relação muito íntima com esse processo também de desmatamento. A mineração, que eu não preciso também falar aqui para vocês, é sabido, e a pecuária, principalmente em áreas do Amazonas e no Cerrado. Grandes extensões são realmente desmatadas para que a gente tenha justamente a cultura de corte, a cultura da pecuária. Então, fica essa dica dessas informações que são extremamente relevantes para que você compreenda esse cenário, que você tenha a capacidade não só de compreender, mas que tenha também a capacidade de fazer inferências para gerar um ambiente de transformação e de conscientização de quem está próximo de você e de todos aqueles que têm, com certeza, relação direta, que são os nossos governantes. Lembre-se disso, isso aqui tem uma relação íntima também com o poder público, mas também com questões que envolvem questões geopolíticas, tá? Questões que têm relação íntima com a nossa capacidade de ser cidadão. Por favor, produção, nosso próximo slide, e vou pedir para justamente você abrir essa imagem para que a gente possa justamente falar agora por que é importante cuidar das florestas. E aqui eu vou pontuar cada um desses momentos para você ver a relevância. Aumenta os nutrientes no solo. Então, quando eu tenho um ambiente que tem uma oferta generosa de verde, que tem a sua mata original garantida lá, protegida, eu estou garantindo também um solo saudável. Sem falar, são os principais o quê? Sequestradores, eles retiram o carbono através do processo da fotossíntese. Proporcionam também alimentos, né, básicos, não preciso nem chamar a atenção de vocês, que é também sabido de vocês. Tem relação também com o próprio processo pluviométrico, ou seja, a presença de água pelo processo de evapotranspiração, né? Evapotranspiração, desculpa, e também o processo de filtração de água para os aquíferos, tá? E tem também, serve a um ambiente o quê? Onde você vai ter abrigo 80% da biodiversidade terrestre mundial. Animais, plantas e insetos. Então, só por essas razões, já vale a pena a gente ter o olhar sensível e, acima de tudo, comprometido em cuidar das florestas. Fica a dica aí. Por favor, produção, volta aqui comigo e já vou pedir para a produção justamente para o nosso próximo slide, para que a gente não perca tempo. Já vou pedir para a produção para o nosso próximo slide. Abre essa imagem para que o aluno possa visualizar, não ter dúvida, que a gente está entrando agora no nosso momento. Você precisa saber. Volta aqui comigo, produção, e joga o nosso próximo slide. É um tema que eu acho que é importantíssimo. Tem a ver com economia com menos carbono. Se você pensar hoje em um país que tem o interesse de evoluir a sua matriz energética para que se torne um país atrativo economicamente para investimentos internacionais, é ter uma economia que a gente chama de economia com menos carbono. Mas pensar em economia com menos carbono é pensar nisso aqui, ó, sequestro de carbono. Porque através do processo fotossintético, ambientes onde tem grandes florestas, ambientes onde tem verde, é um ambiente propício ao sequestro de carbono. Sem falar que vai ter o que, gente? Uma oferta mais generosa de chuva, vai ter um ambiente muito mais saudável, tanto no aspecto do macroclima, quanto no aspecto do microclima. Então, não deixa de ter isso devidamente registrado, essa informação. Sequestro de carbono é algo que está muito e deve estar sempre em voga quando a gente pensa no problema do desmatamento. Por quê? Porque quando eu crio um ambiente onde está tendo um alto índice de desmatamento, você vai ter com certeza comprometimento no sequestro de carbono.
Sequestro de carbono tem tudo a ver com a pegada ecológica. Guarda essas informações porque faz toda a diferença. Sequestro de carbono tem tudo a ver com a saúde do nosso planeta, tem tudo a ver com o processo da fotossíntese. Porque no processo de fotossíntese ocorre esse sequestro desse carbono. E se eu tiver um ambiente que tem generosamente muito verde, eu vou estar com certeza promovendo a retirada desse carbono que vai causar o famoso e extremamente conhecido efeito estufa exagerado, que a gente chama de quê, gente? Aquecimento global. Porque o efeito estufa não é ruim. Ruim sim é o quê? O aquecimento global. Volta para a próxima, vou pedir para a produção já para o nosso próximo slide e já abrir a imagem, que é justamente o momento que a gente vai fazer uma pequena revisãozinha. Então, impacto ambiental. Definição de impacto ambiental. Considera o impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades, o que, gente? Humana, que, direta ou indiretamente, afetam, o que, gente? A saúde, a segurança, o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas, sanitárias do meio ambiente e a qualquer dos recursos ambientais. Volta aqui comigo, por favor, produção. E eu já vou pedir aí para a produção fazer aquele momento. Abre a próxima imagem para que a gente possa se apropriar de quais foram as nossas referências. Abre essa imagem aí, por favor, produção. Já vou pedir para a produção já voltar aqui comigo, abrir o nosso próximo slide e eu justamente chamar a atenção de você para mais esse momento aqui. Ver como é importante pensar em desmatamento, pensar em combustíveis fósseis, tem a ver também com pensar a tua qualidade de vida. Então, cabe a gente levantar essa bandeira. Não ao desmatamento, não aos combustíveis fósseis. Ter uma matriz energética mais saudável. E depois de tudo isso, o nosso gasto de energia só tem um objetivo, que é atender você, aluna e aluno. Porque o grande protagonista desse ambiente aqui é você. E claro, não vou deixar aqui de registrar que nós não viemos aqui para construir o quê? Muros, mas sim para construir o quê, gente? Pontes. Ótimos estudos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.